Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Viviane de Jesus Lisboa Aquino e sou a professora do curso de Introdução à Estatística. Vamos começar? Este é o segundo vídeo da terceira aula do curso de Introdução à Estatística. Nele, vamos conhecer as tabelas organizando os dados quantitativos. Vamos lá? Em se tratando de dados quantitativos, antes de poder construir um gráfico de um dos tipos já apresentados para dados qualitativos, precisamos trabalhar com esses dados através de tabelas. Então, quando temos dados estatísticos resultantes de variáveis numéricas ou quantitativas numéricas, como altura, peso, salário, utilizamos as distribuições de frequência, que é uma série estatística na qual os dados são organizados em grupos de classes e ou categorias convenientemente estabelecidas. Podem ser divididos em dois tipos: distribuições de frequência sem intervalos de classe ou com intervalos de classe. Quando coletamos os dados de uma pesquisa estatística, o registro original geralmente não segue uma ordem numérica, gerando uma tabela, dita tabela primitiva, com o registro dos dados brutos. Por exemplo, vamos considerar a altura de 40 alunos da turma de Probabilidade e Estatística do semestre 2020.1 do DEMAI-UFES, resultando na tabela primitiva apresentada. Então, eu tenho aqui a tabela que eu designei como tabela 1, que traz as estaturas de 40 alunos da turma de Probabilidade e Estatística do semestre 2020.1 em centímetros. Nessa tabela estão distribuídas as informações das alturas dos 40 alunos na ordem que a informação me foi passada. Contudo, quando trabalhamos com dados numéricos, é interessante que eles estejam organizados em ordem. Então, a tabela organizada em ordem crescente ou decrescente dos dados originais é chamada de rol. E nesse exemplo, o rol é o seguinte. Então, eu tenho aqui agora a tabela 2, que também traz a estatura de 40 alunos da turma de Probabilidade Estatística semestre 2020.1 em centímetros. Contudo, agora os dados estão em ordem crescente, começando com a estatura de 160 centímetros, que era a menor estatura dentre os alunos da turma, e uma estatura de 190 centímetros, que é a maior estatura entre os alunos da turma. No processo de apuração dos dados, podemos ainda criar uma tabela, que eu designei como tabela 3, que apresenta os valores e a frequência com que cada um aparece. Então, obtemos assim uma tabela que recebe o nome de distribuição de frequência. Denotamos a variável por x índice i e a frequência por f índice i, que é dita frequência simples. No nosso exemplo, o x índice 6 é o elemento 169, enquanto o f índice 6 é a frequência desse elemento, é igual a 3. E o total vai ser representado por o somatório das frequências, que é igual a 40, que é o número de dados que nós coletamos. Na intenção de diminuir essa tabela de distribuição de frequência, os dados podem ser separados em intervalos. Tais intervalos serão representados por dois números e entre eles um símbolo, que é um segmento vertical seguido de um segmento horizontal. Esse símbolo significa que o intervalo é fechado no início e aberto no final. Então, para o nosso exemplo,
o primeiro intervalo é o intervalo de 160 a 165. Significa que os números que pertencem a esse intervalo começam em 160 e terminam antes de 165. É um intervalo fechado em 160 e aberto em 165. Cada um desses intervalos será chamado de classe de frequência ou simplesmente classe. A frequência de uma classe é o número de vezes que seus elementos aparecem. E a tabela 4, já citada, é chamada de distribuição de frequência com intervalos de classes. Nesse ponto, é interessante pensar no número de classes que podemos escolher para a distribuição de frequência. Normalmente, esse número é representado pela letra K. Existem vários métodos que podem ser usados para determinar esse número de classes. Os principais que nós vamos abordar aqui são a regra de Sturges, onde o K é determinado por 1 mais 3,3 o logaritmo de n na base 10, onde o Kzinho é o número de classes e n é o número total de observações. Por exemplo, quando n é igual a 500, o K é aproximadamente 10. E a outra forma é usando a tabela de Kelly. Nessa tabela são apresentados valores para números de classes específicos, como podemos ver a tabela. Então, eu tenho para n 5, 10, 25, 100, 200, 500 e 1000. E para cada um desses valores de n, eu tenho o valor do número k, a quantidade de classes. Mais que um método conhecido e conceituado de escolha para o número de classes, o pesquisador deve pensar na natureza dos dados e da unidade de medida em que forem expressos para escolher qual será o número ideal de intervalos, assim como a amplitude de cada um deles. A diferença entre o limite superior e o limite inferior de cada intervalo é chamada de amplitude do intervalo de classe, ou simplesmente intervalo de classe, que é denotado por H índice I, que é igual a Lzão índice I menos Lzinho índice I, onde L maiúsculo índice I é o limite superior do intervalo I, e L minúsculo índice I é o limite inferior do intervalo I, enquanto H índice I é a amplitude do intervalo I. A amplitude total de uma distribuição, nós denotamos como AT, é a diferença entre o limite superior da última classe e o limite inferior da primeira classe. Então, AT vai ser L máximo menos Lzinho mínimo. Enquanto a amplitude amostral, denotada por AA, é a diferença entre o máximo e o mínimo da amostra. Então, AA é o x máximo menos o x mínimo. É importante perceber que essas amplitudes jamais coincidem. Eu quero que vocês pensem um pouco por quê. Por que a amplitude total é sempre diferente da amplitude amostral? Qual delas é maior que a outra, ou existem momentos em que um é maior e a outra é menor e depois inverte? Quero que vocês pensem sobre essas possibilidades. Quando vamos aplicar as medidas de posição e dispersão para distribuições de frequência com intervalos de classe, fica a dúvida de qual valor utilizar para representar cada intervalo. Nesse ponto, nós definimos o elemento que será o ponto médio de uma classe, x índice I, que vai ser o ponto que divide o intervalo de classe em duas partes iguais. E ele é calculado
for o limite inferior do intervalo mais o limite superior do intervalo dividido por 2. E vamos utilizar esse valor para representar a classe no momento em que formos realizar os cálculos. Além da frequência simples que nós já definimos, também vamos utilizar as seguintes definições de frequência para trabalhar com os dados em distribuição de frequência com intervalo de classe. Então, eu tenho aqui a frequência relativa de cada classe, que é o F minúsculo R índice I. São os valores das razões entre as frequências simples e a frequência total. Tem a frequência acumulada, que é o F maiúsculo índice I. É o total das frequências de todos os valores inferiores ao limite superior do intervalo de cada uma classe, de cada classe. E é calculada a partir da soma das frequências anteriores. Então, Fzão índice K é a soma de F1, F2, até o Fzinho índice K, a soma das frequências simples. E, por fim, a frequência acumulada relativa, que é a frequência acumulada da classe dividida pela frequência total da distribuição. Utilizando todas essas frequências, podemos construir uma tabela conforme a tabela da próxima imagem, onde eu tenho todas as frequências citadas e o ponto médio. Nessa tabela eu tenho na primeira coluna o número do intervalo, o índice do intervalo. Na segunda coluna o próprio intervalo, seu limite superior e inferior. A frequência de cada intervalo. Na terceira coluna a frequência simples do intervalo. O ponto médio do intervalo, que é o número que representa esse intervalo. A frequência relativa do intervalo, que nós calculamos dividindo a frequência simples pelo total das frequências. A frequência acumulada do intervalo, que nós calculamos somando as frequências anteriores à frequência do próprio intervalo. E a frequência relativa acumulada, que é a divisão da frequência acumulada pelo total das frequências. A questão é, como essas frequências podem ajudar numa pesquisa estatística? Quero que vocês pensem sobre essa pergunta. Na nossa próxima aula, vamos estudar os gráficos para dados quantitativos. Até lá!